Mapa produzido pelo Instituto Sangari mostra que foram 139% mais negros assassinados do que brancos no Brasil em 2010. Ou seja, o último levantamento revela que o número de negros mortos é muito mais do que o dobro de brancos. E as principais vítimas são jovens entre 15 e 24 anos. Movimentos sociais ligados ao Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra fizeram uma marcha hoje no centro de São Paulo contra os assassinatos de pobres e negros e também destacaram a importância das cotas raciais. Isso aqui é o verdadeiro 20 de novembro. Não é um dia de festa, não é um dia só de celebração, é acima de tudo um dia de luta, um dia de consciência, um dia para a gente dialogar com a sociedade paulistana sobre os temas importantes que envolvem a população negra, não só aqui no nosso estado, como no Brasil. É a voz do povo negro brasileiro dizendo que precisa avançar mais, as ações dos governos estão insuficientes. Esse ano nós estamos trazendo dois grandes debates. Um é o debate das cotas, então cota sim e já, que é o debate que foi colocado lá no STF, aprovação da constitucionalidade das cotas raciais. Quem entra na USP, por exemplo, são pessoas que têm um poder aquisitivo. Eu fui lá fazer uma palestra, os carros lá dos estudantes são tudo importado, a grande maioria, meu brother. Como é que você pode comprar um carro importado e não pode pagar uma universidade? E quando se fala que a nossa população hoje, assumidamente, é maior, a maioria é negra, alguma coisa está errada. Principalmente nas universidades estaduais, USP, Unicamp e Unesp, que vem se recusando a fazer esse debate tão importante. O estado de São Paulo está atrasado em relação ao Brasil no debate de cotas e nós estamos aqui para fazer essa luta. Cota sim, genocídio não, que é a ideia de que nós precisamos de política pública, de reparação histórica, e não do braço armado do Estado que vitima a nossa juventude nas periferias de São Paulo e do Brasil. Hoje, nós estamos aqui para dizer que o governador é responsável pelas mortes que vem acontecendo em São Paulo, o seu comandante da PM, o secretário de Segurança Pública. Nós exigimos um outro tipo de organização social que valorize a presença negra e que valorize a vida. É fundamental dizer ao senhor governador que violência não se combate com mais violência. Violência se combate com educação, com saúde, com saneamento, com lazer e cultura. 90% da população em situação de rua é negra. E por isso que hoje a gente está na rua lutando também contra o genocídio dessa população que vem sofrendo a barbárie. É importante que ninguém se cale, que ninguém fique acomodado, porque senão muita gente vai pensar que a gente está bem, está numa boa, e a luta continua. E está aqui com a gente a Mafuane Odara, integrante do Movimento Negro e coordenadora do Geração Muda Mundo, um programa desenvolvido pela Ashoka Brasil, uma organização mundial que trabalha com transformação social. Boa noite, prazer te receber, viu, Mafuane? Boa noite, Ribeiro, é um prazer estar aqui. Com certeza todo nosso, viu? A gente percebeu que aconteceram muitas manifestações no dia de hoje. O combate à violência também precisa passar pelo combate ao racismo aqui no Brasil? Com certeza, né? Como eu acho que você trouxe super bem, a quantidade, os jovens negros morrem 3 vezes mais do que os jovens brancos. As garotas morrem, as garotas pretas, né, que são as negras mais escuras, morrem 2 vezes mais do que as mulheres brancas de gravidez. Desde quando gravidez virou doença, né? A quantidade de negros que sofrem preconceito no serviço do hospital, por exemplo, né? Então processos de violência é 3 vezes maior do que a população branca. Então, se a gente não lidar com o racismo, a gente não vai mudar. Então, a gente precisa mudar as premissas para que a gente mude os resultados. Então, sim, combater a violência passa pela reflexão do que significa a sociedade brasileira e os lugares onde os negros são colocados na nossa sociedade. Nós falamos que a faixa etária dos negros que são assassinados gira em torno de 15 a 24 anos. Você trabalha diretamente com a juventude. O jovem negro ainda tem menos oportunidades do que os brancos no acesso a políticas públicas, por exemplo, ou não?
Sim, sim. Se a gente pegar, por exemplo, a universidade ou acesso à educação, né? Então, vamos começar lá do primeiro ano, né? Quando as crianças entram no primeiro ano do ensino fundamental. O dobro de crianças negras saem da escola em relação às crianças brancas. Isso por quê? Porque a escola, ela não representa o que é o universo daquelas crianças negras. A história que é contada não é a história que elas gostariam que fosse contada. A história que a gente conhece dos negros é a história da escravidão. A gente não conhece os nossos líderes, a gente não conhece os nossos heróis. E aí, conforme você vai avançando no sistema educacional, isso vai piorando. Quer dizer, na universidade pública, por exemplo, só 2% da população é negra dentro da universidade, nós somos 51%. E aí, quando você vai para as universidades particulares, esse número cresce, vai para 15%, mas mesmo assim, ele é muito inferior. E no sistema de saúde a mesma coisa, né? Então, se você vai ver os profissionais, o número de médicos, né? Então, os médicos negros são 5% da população de médicos. Então, esse desnível causa, sim, um desnível no acesso aos serviços de saúde, que é um direito de todos, claro. no serviço, a educação de qualidade, que também é direito de todos. Então, sim, a gente ainda sofre, por conta do racismo, um processo de diferenciação no acesso às políticas. Muito bem. Mafone continua conosco.